Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. A aula de hoje vamos dar continuidade ao sistema circulatório, só que trataremos somente questões, 10 questões para ser mais exatos, em que abordaremos conteúdo extremamente importante quanto ao funcionamento desse sistema. Tudo bem? Então, antes de passar para as questões, antes de eu responder as questões com vocês, deem uma pausa no vídeo. Tenta fazer sozinho, depois vocês confiram então o gabarito, ver se deu alguma coisa certa. Caso tenha dado errado, pega então a explicação. Tudo bem? Então vamos lá, sistema circulatório. Questão 1. Analise as proposições em relação à circulação humana. Primeira proposição. O ato direito comunica-se com o ventrículo direito por meio da válvula mitral. A gente já para por aqui. Válvula mitral é do lado esquerdo. A do lado direito, que é o que está dizendo no texto, é a válvula tricúspide, tá? Válvula mitral é a válvula bicúspide. Então já mata a questão 1. 2. O coração é envolto pelo pericárdio, uma membrana dupla, e possui 4 camadas, 2 átrios e 2 ventrículos. Correto, a gente falou isso durante a aula. 3. O coração se contrai e relaxa. A fase de contração denomina-se sístole e a de relaxamento diástole. Perfeito. A artéria aorta está ligada ao ventrículo direito. Já encerra por aqui também. A artéria aorta vai estar ligada ao ventrículo esquerdo, tá? Então não é direito, é o ventrículo esquerdo. Então estão corretas a 2 e a 3, tá? Então vamos lá. Estão corretas somente a afirmativa 2 e 3, letra B. Espero que tenham acertado. 2. A velocidade do sangue através do corpo varia em função da área de seção transversa de um vaso. Considerando-se que a velocidade do sangue seja hipoteticamente constante, então vamos lá, o que eu estou dizendo? Em um vaso sanguíneo, a velocidade ela vai ser constante, a velocidade é constante, porém tem uma diferença de pressão, tá? Então, mais próximo do início do vaso sanguíneo, a pressão é maior do que no final. Imagina que a artéria aorta. A artéria aorta ela recebe uma pressão muito maior do que a veia cava, por exemplo. Por quê? Porque a artéria aorta, o sangue está saindo do coração, a pressão é maior. Então vamos lá. A diferença de pressão é inexistente, sendo a pressão inicial constante até a região distal do vaso? Não, ocorre a diferença de pressão. Há diferença de pressão, com a pressão inicial maior que a pressão na região distal do vaso. Perfeito, tem uma diferença de pressão. O início é maior, tem mais pressão do que no final. Faltou um H aqui, desculpem. Existe essa diferença de pressão, tudo bem? Então, letra B, correto. 3. Analise as proposições em relação à circulação humana. 1. As veias possuem uma camada espessa de tecido conjuntivo e muscular para poder suportar a pressão sanguínea vinda do coração, que aumenta à medida que o sangue se afasta dele. Não, essa está toda errada, tá? À medida que o sangue se afasta do coração, a pressão vai diminuindo. Quem apresenta uma camada desenvolvida de tecido muscular vai ser as artérias. 2. No coração, o sangue sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta, é rico em oxigênio. Perfeito, ele sai do ventrículo esquerdo em direção a todo o corpo, levando o sangue com oxigênio. 3. A circulação que leva o sangue rico em oxigênio para os pulmões e o coração é chamada de pequena circulação. Vamos lá, a gente tem que ter em mente a questão da pequena e da grande circulação. O texto está dizendo aqui, a circulação que leva o sangue rico em oxigênio para os pulmões... Não, o que vai em direção aos pulmões é o sangue rico em gás carbônico, tá? Então, não é. 4. O sangue rico em gás carbônico passa do átrio para o ventrículo direito. Depois, o sangue é bombeado para as artérias pulmonares direita e esquerda que levam o sangue para os pulmões para que ocorra hematose. Correto, perfeito. Então, estão corretas a 2 e a 4. 2 e 4, letra A. Tudo bem? Então, 3, letra A. 4. O líquido extracelular é transportado por todo o corpo em 2 etapas. Na primeira, por meio do movimento do sangue pelos vasos sanguíneos, e na segunda, pelo movimento do líquido entre os capilares sanguíneos e as células.
À medida que o sangue atravessa os capilares, produz-se também um intercâmbio contínuo de líquido extracelular entre a porção de plasma de um sangue e o líquido intersticial, que ocupa os espaços entre as células. Os capilares são permeáveis à maioria das moléculas presentes no plasma sanguíneo, podendo tais moléculas se difundir em ambos os sentidos entre o sangue e os espaços tissulares, com exceção das proteínas. Desse modo, o líquido extracelular de qualquer zona do corpo, tanto do plasma quanto dos espaços intersticiais, se encontra em um processo de mesclagem contínua, mantendo assim uma homogeneidade quase completa em todo o corpo. Os fluidos dos líquidos corpóreos é determinado pelas pressões. Então vamos lá. Pressão do líquido no nosso organismo a gente chama de pressão osmótica. Tá? E a pressão, no caso, a pressão relacionada ao fluxo sanguíneo é a pressão da sístole, que é o que expulsa o sangue do coração. Tá? Então, pressão líquido corporal intercelular, extracelular, no caso, pressão osmótica. E a pressão sanguínea é a pressão da sístole. Então, número 4, letra C. 5. A pressão parcial do gás oxigênio, PO2, e a do gás dióxido de carbono, PCO2, foi medida em 2 amostras, 1 e 2, de sangue colhidas simultaneamente de um homem normal. A amostra 1 teve a pressão do oxigênio em 104 milímetros de mercúrio e do dióxido de carbono 40 milímetros de mercúrio, enquanto a amostra 2 teve a pressão do oxigênio em 40 e a do dióxido de carbono em 45. Em relação ao caso em análise, é correto afirmar que... Então, estou querendo dizer o que é correto nesse caso. Vamos lá. Letra A. A amostra 1 corresponde ao sangue arterial, o qual pode ter sido obtido da artéria pulmonar. A artéria pulmonar carrega sangue venoso, não sangue arterial. Então, está errada a letra A. B. A amostra 2 corresponde ao sangue venoso, o qual pode ter sido obtido das veias pulmonares. Vamos lá. Sangue venoso, ele vai estar na artéria pulmonar, não na veia pulmonar. A veia pulmonar carrega sangue com oxigênio. Então, também não é letra B. C. A amostra 2 pode ter sido obtida de uma artéria pulmonar, a qual leva sangue do coração ao pulmão, no qual a pressão do oxigênio do ar é menor que a do sangue. Está errado. A pressão do oxigênio do ar que chega ao pulmão é maior do que a no sangue, por isso ocorre a hematose, então não é letra C. E a D. A amostra 1 pode ter sido obtida das veias pulmonares, as quais chegam ao coração trazendo sangue oxigenado, que será usado para irrigar o próprio coração e outros órgãos. Correto. Durante o processo da pequena circulação, o sangue retorna ao coração, vem arterial por uma veia pulmonar rica em oxigênio e é levado a todo o corpo e também ao próprio coração. Tá? Letra D. 6. A formação de varizes deve-se, entre outros fatores, ao acúmulo de sangue nas veias, as quais ficam comprometidas na função de... Então, vamos lá. O que apresenta a veia que faz com que o sangue sempre suba, não se acumule? No caso, são as válvulas presentes. E a função dessas válvulas é o quê? É impedir o refluxo. Tá? Então, a varize acaba ocorrendo devido a esse refluxo sanguíneo. Tá? Então, 6, letra A. 7. A produção de soro antiofídico é feita por meio da extração da peçonha de serpentes que, após o tratamento, é introduzida em um cavalo. Em seguida, são feitas sangrias para avaliar a concentração de anticorpos produzidos pelo cavalo. Quando essa concentração atinge o valor desejado, é realizada a sangria final para a obtenção do soro. As hemácias são devolvidas ao animal por meio de uma técnica denominada plasmaférese, a fim de reduzir os efeitos colaterais provocados pela sangria. A plasmaférese é importante, pois, se o animal ficar com baixa quantidade de hemácias, poderá apresentar... Então, vamos lá. Qual é a função das hemácias para a nossa circulação? As hemácias são responsáveis pela condução dos gases respiratórios, tá? Todo o oxigênio e menor parte do dióxido de carbono. Então, se eu apresento baixa quantidade de hemácias, eu vou ter dificuldade na condução desses gases, tá? Então, vamos lá. Febre alta e constante? Não. Redução da imunidade? Não. Aumento da pressão arterial? Não. Quadro de leucemia profunda? Não. Aqui, no caso, problema de um transporte de oxigênio. Perfeito. Hemácia e condução de oxigênio.
Correto, letra E. 8. Em condições normais de saúde e repouso, o número de pulsações de um homem adulto é de ordem de 70 por minuto. Após um abundante almoço ou jantar em que se ingere carnes, conservas, pães e doces, o que se espera em relação ao número de pulsações por minuto é que... Então vamos lá. O que o texto está querendo dizer? É se depois de eu jantar ou almoçar, o que seja, se as pulsações elas aumentam ou diminuem. Geralmente dá aquele sono, não dá? Então, está querendo saber se é alguma coisa relacionada a isso. Então vamos lá, letra A. Haja aumento desse número devido à atividade cardíaca que se acelera em razão da diminuição da temperatura interna do corpo. Não. Haja aumento desse número devido à maior necessidade de irrigação sanguínea dos tecidos do trato digestivo. Há maior irrigação, sim, mas não necessariamente ocorre um maior aumento dos batimentos. Haja redução desse número, uma vez que a temperatura do corpo sofrerá pequena redução e com isso a atividade cardíaca diminuirá. Também não. Não haja qualquer alteração, uma vez que os alimentos ingeridos sofrerão digestão no estômago e intestino, sem qualquer interferência com a atividade cardíaca, certo? O seu coração não vai necessariamente estar influenciado a digestão. Vai ocorrer direcionamento sanguíneo para o sistema digestório, sim, mas não necessariamente vai fazer com que o seu coração bata mais ou menos. Ok? Então, letra D, número 8. 9. Pesquisadores da Universidade da Inglaterra sugerem que o uso de estatinas, substâncias utilizadas no combate ao colesterol, podem retardar o envelhecimento das artérias. As artérias de pacientes que sofrem de doenças cardíacas, pressão alta, diabetes, colesterol alto e têm hábitos desaconselhados, tabagismo, pouco ou nenhuma atividade física, envelhecem em uma progressão mais acelerada do que o resto do corpo. As células das artérias mais envelhecidas não funcionam tão bem quanto as mais jovens. Por isso, são menos capazes de combater a ruptura dos depósitos de gordura, chamados de placas arterioscleróticas, o que pode bloquear as artérias e causar ataques cardíacos e derrames. De acordo com o estudo, ao aumentar o nível de proteína NBS1, as estatinas aceleram a recuperação do DNA das células, aumentando o tempo de vida das artérias e prevenindo seu envelhecimento prematuro. Em nível estrutural, os vasos sanguíneos aos quais o texto se refere diferenciam das veias porque está perguntando a indiferença estrutural da veia para uma artéria, tá? Então vamos lá. Nas artérias, o sangue circula mais lentamente por estar sob baixa pressão. Não, a pressão é mais alta nas artérias. B. As artérias possuem parede mais espessa e rica em fibra elástica. Correto, a gente falou isso durante a aula. A parede muscular da artéria é maior, apresenta mais musculatura e também apresenta fibra elástica para que ela consiga dilatar quando o coração expulsa o sangue e que ela venha se contrair depois, favorecendo então o movimento sanguíneo, o fluxo sanguíneo, tá? Então, letra B. 10 e última questão. O sistema circulatório humano é composto pelo coração e pelos vasos sanguíneos, responsáveis por promover a circulação do sangue por todo o organismo. As afirmações abaixo sobre o sistema circulatório estão corretas, exceto, então, marcar a errada. O coração apresenta 4 cavidades internas, átrio direito e esquerdo, ventrículo direito e esquerdo, correto. B. O sangue apresenta células chamadas hemácias ou glóbulos vermelhos, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio para todas as células do corpo, correto também. Os principais vasos sanguíneos são chamados de artérias e veias, perfeito. E letra D. Após levar nutrientes e oxigênios para as células do corpo, antes mesmo de voltar ao coração, o sangue circula pelos pulmões a fim de receber o oxigênio e liberar o gás carbônico. Não, essa está errada. Por que essa está errada? Esse processo em que o sangue vai em direção ao pulmão, a gente chama de pequena circulação. Ele passa no coração primeiro, vai no ventrículo, ganha pressão, que o ventrículo joga o sangue em direção ao pulmão, então depois retornando novamente ao coração. Então não é a letra D, no caso é a letra D, porque o sangue ele passa no coração primeiro, ele não vai direto para o pulmão. Tudo bem? Espero que tenham acertado todas as questões. Caso tenha algum erro, que tenha pego então a correção no gabarito. Qualquer dúvida, sinaliza que eu respondo a vocês. Tá ok? Tchau, tchau. Até mais.